pessoal, tudo bem? Bom dia! Sou a professora Ana Paula, como vocês já me conhecem, e hoje a gente vai ter uma aula de língua portuguesa. Então, vamos lá! Como vocês sabem, eu sempre dou um recadinho no começo para falar do nosso chat, da nossa organização. Por quê? Apesar da nossa aula ter momentos em que eu vou estar explicando desse lado, fique atento para a participação no chat, que é onde eu consigo interagir com vocês, seja por perguntas ou algumas perguntas que eu faço do lado de cá e vocês me respondem aí. Por quê? Porque assim a aula vai ficando igual na sala de aula, certo? Então fique atento. Quem não tiver com alguém, não poder interagir no chat, chama alguém que possa ajudar, porque ainda está aprendendo algumas coisas, ou interaja com alguém em casa, chama o papai, mamãe, alguém, por quê? É muito importante. A gente nunca aprende sozinho. Junto sempre a gente vai aprender mais, certo? Então vamos lá na nossa aula hoje. A nossa aula vai ser sobre língua portuguesa, estratégia de leitura. Nossa, professora, mas que palavra é essa estratégia? Estratégia são formas, são cuidados que a gente precisa ter durante uma leitura. Então, existem alguns jeitinhos e manejos que vocês devem lembrar quando as professoras faziam com vocês. E hoje vai ser isso, né? Então, tentem lembrar um pouquinho sobre a questão da leitura. Como é que a leitura pode ser feita? Ela pode ser feita sozinha, ela pode ser compartilhada, e hoje a gente vai pensar nisso dentro de um texto. Então eu quero que vocês fiquem muito atentos. Por quê? Porque eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo e aprendam um pouquinho mais sobre a estratégia, de que forma fazer essa leitura, ok? Então, vamos lá. Uma estratégia de leitura é a compartilhada. O que a gente fala de leitura compartilhada? É quando a gente compartilha com outra pessoa, né? Por isso essa palavrinha aqui, ó, compartilhado, ó. Tanto que na figura que a professora trouxe aqui, ó, mostra uma criança junto, são duas crianças juntas. Por quê? Porque elas estão compartilhando uma leitura. E é isso que a gente vai fazer nesse processo de alfabetização, nesse processo de aprender a ler, nesse processo da escola. É muito importante a gente construir algumas formas de leitura para poder aproveitar melhor o texto e não passar informação perdida, que às vezes era importante até para responder uma questão lá na frente. Então, vamos lá conhecer o nosso texto? Então, o nosso título do texto... Não, deixa eu segurar o tablet. A meiguice. Quando eu penso nessa palavrinha aqui, ó, meiguice, o que vocês lembram sobre a meiguice? O que é uma meiguice? Então, quando começa já a nossa leitura, já tem um título. Eu preciso vamos tentar pensar do que será que esse texto vai tratar, né? E aí participem. Pode escrever no chat para mim. O que vocês acham que pode ser a meiguice? Do que vai tratar essa meiguice? Meiguice? A meiguice, ela pode ser o quê? Pode ser alguma pessoa? Pode ser algum... não dá para ser um objeto. A gente não fala que um objeto é meigo, que tem meiguice, né? Olha só como vai me dando algumas ideias, certo? E eu vou acompanhando o nosso chat, o que eles estão falando. Olha lá, um aluno já disse que pode ser carinho. Outras pessoas estão dizendo que tem a ver com delicadeza, ser meigo, né? Meiguice vem da palavrinha meigo, né? Então, o que será que é meigo? O que será que está por trás dessa história, né? Vamos tentar descobrir. Mas antes, vamos conhecer quem escreveu esse texto, ó. Adelina Lopes Vieira. Essa é a autora do texto. Foi ela que escreveu o texto. Então, a gente vai tentar descobrir o que a autora, a meiguice, em que sentido ela vai trazer, certo? E fora isso, a professora estava esquecendo, mas já lembrei. A gente vai observar qual que é o gênero que vai vir. Se vai ser que tipo de texto. Então, eu vou pedir para vocês acompanhar a leitura, observar, porque tudo isso vai fazer muita diferença na próxima slide nosso. Olha lá, vamos acompanhar pela leitura primeiro. Deram a linda Clarice uma gatinha mimosa, tão branca, tão carinhosa, tão engraçada e tão mansa, que a encantadora criança, por nome, lhe pôs Meiguice.
Olha lá aparecendo a palavra meiguice, que deu o nome da nossa história, né? Que deu o título da história da autora. Agora eu acho que você já consegue me responder. Que tal responder? O texto vai tratar de meiguice, mas referido a quem? Tá vendo como nessa primeira parte do texto eu já consigo perceber? O que vocês perceberam? Vamos ver se já tem a interação. Vocês estão respondendo. Olha lá, o Josué já respondeu gatinha, a Maria, quem mais? Thaís, Gabriel, é isso mesmo. Mas vocês viram que o título, às vezes, se eu não me aprofundar no texto, fica muito amplo. Tem título que traz uma informação, mas esse a gente precisou ir para o texto para entender o que a autora queria dizer. Vamos explorar mais um pouquinho essa parte. Você percebeu que, ó, vamos dar uma apagada aqui para a gente voltar para o texto e ver outras informações. Quando a autora fala da gatinha, quais são as características que aparecem? Ó, gatinha mimosa, branca, carinhosa, tão engraçada, tão mansa. Ou seja, ali a gente já começa a ver quais são as características. Então, por isso que tem a ver, tudo envolve, o título tem a ver com a gatinha? Sim, ele acompanha. Será que alguém já consegue, descobrir qual é o gênero? Que tipo de texto que a gente está falando? É um texto informativo? É um texto jornalístico ou uma reportagem? Ou seria outro tipo de texto? Quem será? Coragem, crianças, tentem responder, tentem pensar. Quem for, ó, eu estou vendo que vocês estão respondendo que é texto informativo. Não, não é um texto informativo. O que eu tenho aqui, ó? Vou até trocar a cor da caneta, ó. Clarice rima com meiguice. Mimosa vai rimar com carinhosa. Mansa vai rimar com criança. Quando é que um texto aparece rima desse jeito? Não é num texto informativo, não é numa reportagem. Vocês já devem ter visto. Vamos ver lá. Deixa eu acompanhar aqui também, no meu tablet. Então, olha lá. Alguns disseram poesia. Não, texto informativo não. O texto informativo, ele não traz essa rima. Ele informa algo, mas não traz. Reportagem também não tem um fundo jornalístico, não tem alguma coisa investigativa. Aqui está falando de uma gatinha. Mas quando eu falo de rima, eu estou falando do quê? De poema. Tem alguns que acertaram, olha lá. O Arthur. Quem mais escreveu? Ó, a Laís. Então, quando eu vejo um texto nessa estrutura aqui, ó, nessa estrutura que nós estamos vendo aqui, ó, eu consigo enxergar que tem rima, que tem estrofe. Vocês já devem ter lembrado de alguns momentos que as professoras tiveram esse tipo de texto para vocês, certo? Mas vamos continuar nosso texto, vamos descobrir o que mais tem essa gatinha meiguice. O que mais que a gente tem que a autora traz sobre essa gatinha? Vamos ler lá, continuar nossa leitura. Tinha bom leite ao almoço, e biscoitos e bolinhos. Dormia em sedas. Opa, não apareceu o meu risco. Dormia em sedas, armarinhos, e ronronava fagueira, quando sentia coleira de fita azul no pescoço. Olha só, aparecendo algumas palavrinhas aqui diferentes. Vamos começar a perceber um pouquinho o sentido delas? Quando fala, tinha um bom leite ao almoço, biscoitos e bolinhos, nessa parte está falando o quê? Está contando um pouquinho para a gente sobre qual que era a alimentação dela. O que ela comia, o que a criança, o que a dona dela dava para ela, certo? Dormia em sedas e armarinhos. Aqui era o que ela gostava de dormir, certo? Por que dormir em seda? Porque seda não é macio. Você vê que o lugar dela era um lugar especial, era um lugar macio, certo? E ronronava. Será que alguém sabe o que é ronronar? Qual que é o animal que faz esse tipo de barulho? E ela fazia em um determinado momento. Vamos ver o que vocês estão escrevendo.
Ah lá, alguns falam que é barulho, que é o gato que faz, é isso mesmo. Tá vendo como o texto vai me trazendo características da gatinha? Certo? Né? Fagueira, o que será que é fagueira? Né? Fagueira é uma palavra que tem a ver com tudo. Se é uma gata meiga, se é uma gata que é dócil, que traz toda essa característica, então quando ela ronronava toda dengosa, toda meiga, né? E quando ela fazia isso daqui? Quando sentia coleira de fita azul no pescoço, certo? E aí a gente volta para a questão da rima. Vamos olhar de novo a rima? Agora nós vamos olhar nesse parágrafo não, nessa estrofe. A nossa rima. A palavra almoço, ela rima com qual palavrinha? Vamos lá. A gente já está mais atento. Pode escrever no chat, eu até esqueci de avisar direitinho, então vamos lá. Vamos tentar descobrir quais são as rimas que aparecem nessa estrofe. A primeira palavrinha é pescoço. Pescoço não, desculpa, almoço. Ixi, a professora já deu uma dica sem querer dar. Tô bozinha demais hoje. Vamos para a próxima? Bolinhos. Rima com? Já vai trocando no chat, ó. Bolinho, vai rimar com o quê? Ó, tem gente que está sendo muito bacana. Já escreve a palavrinha que a professora fala junto com a palavrinha da rima. Poxa, é terceiro ano, né? Que bacana. Continua fazendo assim. Mas nesse momento, ajuda a escrever mais, aprender mais. O que mais? Vamos ver o que vocês estão respondendo aqui também no Acompanhe. Alguém até me respondeu sobre o barulho do rato, né? O grunhir, o roncar, algumas características do rato. Do rato não, do gato. E aí o que acontece com essas características? A autora vai trazendo dentro do texto como é que é a gatinha. E vocês estão conseguindo imaginar? Vocês estão conseguindo entrar nesse texto com todo o perfil, todas as características da personagem? Porque essa é a intenção do poema. Voltando aqui, bolinho rima com armarinhos. Vamos trocar cor aqui. Fagueira rima com coleira. Então percebe que ao longo do texto a autora manteve as rimas, a estrutura de rimas. Por isso é um poema, certo? Vamos para a próxima. Vamos lá. Clarice amava deveras a bichinha cor de neve e a gata, nervosa e leve, adorava a pequenita. E tinham graça infinita, estas amigas sinceras. O que acontece? Aí ela mostra, ó, a bichinha cor de neve. Ó, continua trazendo as características da gatinha. Tá vendo que tem momentos que a gatinha era nervosa e leve? Mas o que elas tinham? O que elas tinham em comum? A questão da cumplicidade, da amizade, da condição do quê? Amigas sinceras. Então a gente começa a perceber que a Meillice era muito próximo de Clarice, certo? E a autora continua usando que característica do texto? A rima. Vamos tentar observar a rima de novo? Ó, ela sempre usa, a autora sempre usa a primeira palavra, a última palavra da frase e a última frase, a última palavra para rimar, ó. Deveras rima com sinceras. E depois, ó, dentro, percebam como é que está funcionando. Ó. Vem a segunda, ela coloca neve, que rima com leve. Depois ela vem adorava a pequenita, que rima com infinita. Tá vendo como aparece a estrutura de poesia da autora? Ela vem trazendo isso em várias estrofes. Mas o que será que vai acontecer a mais? Por enquanto a gente conheceu as características da gatinha. Que ela é branca, ela é mansa, a questão dela ter como ela está, em que lugar ela dorme, as condições em que ela está fazendo, quando quando a coleira dela raspa, ela tem alguns tipos de comportamento, ela está descrevendo para mim. Mas vamos descobrir o que mais aparece? Vamos lá. Opa, deixa eu só confirmar isso mesmo. Olha lá,
veio Raul, o mais loiro, e traquinas dos rapazes, forte e audaz entre os audazes. Fanfarrão e desordeiro, correu a casa ligeiro, indo encontrar o tesouro. Olha só, aqui eu começo a perceber que aparece um outro personagem na história, Raul, né? E olha as características do Raul. Raul é como? Aparece mais loiro. O que será que é traquinas? O que será que é traquinas? Não vale dizer que é bolacha, porque não é bolacha. Tente descobrir o que é traquinas. O que será? Vamos lá, vamos pôr esse desafio. Traquinas. Olha lá, alguém já escreveu que é danado. Vocês concordam? Olha só. Vamos ver se tem mais alguma coisa que aparece no texto que dá sentido para essa característica do Raul. Olha lá. Forte e audaz, entre os audazes. Ou seja, fanfarrão, desordeiro. Se eu juntar todas essas informações, o que eu vou descobrindo sobre o Raul? Que o Raul é arteiro, que o Raul... Tanto que ele faz o que na casa? Ó, o texto já vai me mostrar o que ele faz, ó. Ó, ele não chega e já vai correr, ó, a casa ligeiro. Agora, o que será que o Raul está procurando? O que ele foi encontrar? O que será que é esse tesouro? Quem que é o tesouro? Vamos parar para pensar. A gente tem uma história de uma gatinha. Essa gatinha é amiga da Clarice. A Clarice dá toda uma estrutura para ela morar, então aparece a questão de ter a caminha dela com a seda, lá o espacinho. Eu tenho uma informação que tem da alimentação. Quem será que é o tesouro? Tentem responder para a professora. E agora a gente vai para o chat acompanhar. Vamos ver se vocês estão dando conta de perceber. Pode ser um monte de moeda? Opa! A gente ouviu alguma coisa no texto sobre moeda? Será que o tesouro tem a ver com a palavra tesouro, pirata, moeda, dinheiro? Vamos ver, pessoal. Eu acho que não, né? Olha lá, tem um monte de gente. Gabriel, a Érica. Isso mesmo, vamos ajudar quem não entendeu. O tesouro, a história fala de quem? Então, eu sempre tenho que tentar associar aquilo que eu já li com o que o texto vai trazendo dentro do poema. Ok? Então, o Raul aparece aqui na história, já mostra um outro personagem, mas o tesouro, qual que é o maior tesouro nesse momento? Olha lá, gatinha. Todo mundo percebe que a meiguice é a referência. Vamos tentar descobrir se é isso mesmo? Vamos ler agora o próximo estrofe. A doce branca meiguice, deitada comodamente, e na cama fofinha e quente da prima, e gritou, que vejo um bichão tão malafazejo sobre o leito de Clarice. Quem que saiu correndo pela casa? Quem que saiu correndo pelos espaços? Não foi o Raul? E aí o Raul foi atrás de quem? Quem que ele percebeu? Ó, na cama fofinha e quente. Quando fala, gritou que vejo um bichinho tão malafazejo. Então, o que mostra nessa estrofe? O que eu posso entender nessa leitura que a professora fez? Que isso aí mudou o contexto. Aí é uma visão da gatinha ou era a visão que o Raul tinha da gatinha? Não era o Raul que vinha a história, que ele foi atrás de um tesouro? O tesouro, ele era para quem? Para Clarice. Mas se a gente olhar quando ele percorre pela casa e percebe esse bichinho sobre o leito de Clarice, ele acha o tesouro que era só da Clarice, para ele não. Tá vendo como o decorrer da história vai trazendo algumas informações e vai dando continuidade, certo? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Tem que pôr aqui mesmo. Isso. Então, o que acontece? Essa história de um poema vai falar de uma gatinha e todo o movimento que tem. Só que a gatinha, quem gosta é a Clarice. O Raul gosta da gatinha? Não. Então, a gatinha acaba sendo vista como algo que não é, para ele, algo tão legal. Ele acha que a gatinha é folgada, ele acha que a gatinha está num espaço que não deveria estar, certo? Então,
Então, alguns responderam, aqui vem uma pergunta assim, vamos organizar isso. Muitos responderam que é a gatinha, outros responderam que é o Raul, o tesouro era a gatinha. E quem estava na cama era a gatinha, quem tinha o conforto da casa era a gatinha. Diferente do Raul, que o Raul chegou lá e correu pelo espaço todo. O que é o espaço todo? Da casa, certo? E aí, de novo, só para a gente fechar a questão da rima, né, já que a gente está aproveitando para ver as características desse gênero, olha lá, sempre na mesma situação a autora usa, olha aqui, ó, meiguice, a primeira frase, com a última que está aqui, ó, Clarice. Meiguice vai rimar com Clarice. E aí, ó, deitada comodamente, que rima com quente. E eu vejo que vai rimar com malfazejo. Ao longo, você vê que a autora, nesse gênero, ela mantém a estrutura da poesia sempre desse jeito, sempre nessas rimas. Primeira frase com a última e dentro as rimas seguidas, ok? E aí, para a gente só uma estrutura de organização do texto, se a gente olhar aqui o que a professora está tentando perguntar. O poema que acabamos de ler fala sobre... O que fala sobre? A gente viu uma situação, mas qual é o assunto, qual é o tema principal, vamos dizer assim, dessa história, né? Por quê? Porque eu preciso que vocês compreendam, não basta só ler, não basta a gente compartilhar uma leitura. O que é importante dessa estratégia de leitura? A gente perceber os detalhes que teve no texto, as características do gênero do poema, as rimas, as estrofes, mas entender também qual que era esse conceito que veio da história, sobre a meiguice. Vamos ver o que vocês escreveram. Se eu tivesse que responder essa questão, fala sobre o que esse poema? Fala sobre Raul? Não. Ele fala sobre um espaço que estava lá macio? Não. Ele fala que tinha um espaço onde ela estava. Mas, acima de tudo, o que eu tinha que perceber? Que fala sobre uma gatinha, sobre a meiguice. Se eu sou muito preocupado em escrever para alguém entender, eu preciso escrever corretamente, completo. Então, eu poderia dizer que fala sobre uma gatinha chamada meiguice. Meiguice, certo? Bom, vamos para a nossa próxima atividade, que a nossa aula já está quase acabando, que é um desafio. E agora é simples, né? É um desafio que eu vou precisar que vocês respondam e pode já usar o quê? A alternativa. Vou explicar para vocês. A cor de neve corresponderia em qual cor da gatinha? Tem uma hora no texto que a autora usa essa expressão, cor de neve. Respondam para mim, se for a letra A, é a bege. Se for a letra B, é a branca. Se for a letra C, é cinza. Então, agora é aquele momento de interação para a gente terminar nossa aula, que não vale, a professora não vai responder de sair da frente, mas que eu quero que vocês interajam. Por quê? Às vezes o autor, quando ele escreve um poema, um texto, ele tem uma expressão daquele texto. E quando ela chama de cor de neve, ela fala muito nesse sentido. Isso mesmo, pessoal, pelo jeito vocês conseguiram entender. A resposta certa é branca. É branca, porque a neve parece muito com o branco, né? A neve tem essa expressão. Por isso que quando a gente fez a leitura hoje, ó, vamos até confirmar no texto, ó, ela comenta nessa estrofe tão branca e ao mesmo tempo nessa a cor de neve. Certo? Vamos lá encerrando a nossa aula. E aí a gente termina aqui sempre com essa avaliação se gostou ou não gostou. E principalmente que vocês tenham entendido o sentido da estratégia de leitura. Não é simplesmente pegar as palavras e ler. Mais do que ler, é compreender, é entender o que o autor quis dizer com aquelas palavras e todas aquelas situações em que ele coloca os personagens, as condições, certo? Muito obrigada, pessoal, e até uma próxima e a gente termina por aí.